Ocupo a tribuna na tarde de hoje para dividir com os integrantes dessa casa os resultados extremamente satisfatórios do andamento do PAC 2. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao fim do terceiro ano do seu governo com 82,3% das obras do PAC concluídas. É um marco importante para o nosso país, demonstrando a grande capacidade gerencial da presidente e o empenho da sua equipe em cumprir as metas e os cronogramas pré-estabelecidos. Especificamente, nesse cenário de incertezas econômicas no plano internacional, do qual o Brasil, como todos os outros países, também sente alguns efeitos. No ano passado, poucas economias experimentaram um crescimento do PIB superior a 2%. Estados Unidos, Canadá, México, Rússia, França, Alemanha, Reino Unido, nenhum deles alcançou essa marca. No Brasil, ao contrário, a despeito de algumas vozes isoladas que insistem em nos desacreditar, que por interesses mesquinhos transitam no quanto pior melhor, tivemos um crescimento estimado em 2,3%, segundo o próprio FMI, e certamente as estatísticas do IBGE em breve vão confirmar esses números. Ainda é muito gradual e desequilibrada a recuperação mundial. A Itália e a Espanha, por exemplo, experimentaram mais um ano de crise severa com recessão. Para 2014, a projeção é de que o quadro geral apresente nova melhora, embora leve, mas da qual iremos nos beneficiar em contraposição a alguns países da zona do euro, onde os problemas econômicos continuarão. O Brasil demonstra saúde e vigor para a saída dessa crise mundial. Sendo o quinto país com as melhores reservas financeiras dentre todos os países do mundo, isso demonstra que não padecemos de qualquer fragilidade, como sugerem algumas avaliações apressadas. O fato é que, mesmo trabalhando com esse cenário tão adverso, já investimos mais de 583 bilhões de reais em obras de infraestrutura, de energia, logística, social e urbana entre janeiro de 2011 e dezembro de 2013. O resultado é, portanto, 19,4% maior do que o obtido no balanço anterior, provando ainda que a execução global das obras coleciona a cada ano uma marca ainda melhor. Permitam-me aqui relacionar alguns números que demonstram a força sem precedentes com que o governo da presidenta Dilma está investindo em todo o país. São 9 rodovias com extensão de 7.500 quilômetros, onde aplicamos 43 bilhões de reais. Outros 55 bilhões estão sendo investidos em portos de 15 estados brasileiros, além da concessão de portos públicos, autorização para privados e mais planos de dragagem. Para a área da mobilidade urbana, que o governo federal elegeu como uma necessidade urgente para melhorar a vida de nossa população, foram destinados mais 84 bilhões que servem a metrôs, VLTs, corredores de ônibus e obras de navegabilidade. Em Pernambuco, por exemplo, o Recife irá ganhar 5 corredores para BRTs. Teve a oportunidade de ampliar os serviços do seu metrô e está tornando navegável o Rio Capibaribe. Ação, aliás, que tive muito orgulho de ser o iniciante como secretário estadual das cidades. Além de um arco metropolitano que facilitará a interligação da Paraíba até Alagoas. A BR sendo recuperadas, Petrolina irá receber um VLT. Enfim,
um conjunto de obras como nunca se viu. No programa de ferrovias, que contabiliza 10 delas com 12 mil quilômetros de extensão, o governo tem investido 91 bilhões de reais. Outros 35 bilhões de reais estão ampliando e melhorando os nossos aeroportos, como os de São Paulo, Minas Gerais e Brasília. Com petróleo e gás, a soma dos recursos destinados pelo PAC 2 já alcança 188 bilhões de reais, impulsionada principalmente pelo excelente modelo de concessões inaugurado e que propiciou o êxito, por exemplo, do leilão de Libra. Na área hídrica, a maior obra dessa natureza do Brasil, que é a transposição do Rio São Francisco, avança de forma acelerada para o benefício de mais de 12 milhões de pessoas. Para fechar essa narrativa dos números dessa segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, queria ressaltar a área de energia e transmissão. É cômico observar os representantes do governo do apagão, do racionamento, da gestão que jogou o Brasil às escuras, virem agora comemorar qualquer falha humana, natural, que ocorram nas nossas linhas de transmissão. A última delas com duração de 38 minutos. São advogados de um período em que fomos forçados a cortar em 20% o consumo de energia elétrica e o Tesouro Público levou um prejuízo de quase 50 bilhões de reais, segundo os dados do Tribunal de Contas da União. Pois os governos do PT, lutando contra anos de descaso, têm trabalhado para recuperar o nosso sistema e estruturar o país para fazer face às demandas aceleradas de crescimento. Os investimentos são da ordem de 186 bilhões de reais em energia elétrica, o que nos levou a acrescentar à área de geração mais de 9 mil megawatts à capacidade instalada e em transmissão a agregar mais 20 mil quilômetros à rede do país. Diga-se de passagem, e por respeito ao meio ambiente, a nossa matriz energética é uma das mais lentas, das mais limpas do mundo. Digo ainda mais, se analisarmos a nossa política habitacional que antes do governo do presidente Lula sequer existia nesse país, estão ali investimentos bilionários do programa Minha Casa Minha Vida. Entregues nesse país já foram 1.500.000 habitações e mais 2,5 milhões de habitações que foram contratadas e que muito breve deverão ser entregues à população do nosso país. Além de um programa suplementar, o chamado Minha Casa Melhor, em que o governo, por intermédio do setor financeiro, empresta às pessoas vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida recursos para que elas possam mobiliar dignamente as suas residências. Portanto, para nós foi motivo de muita satisfação ver no dia de ontem o governo dar mais uma demonstração de que é bem gerenciado, de que tem metas, de que cumpre essas metas e de que vai cumprir de forma plena o programa de governo assumido pela presidenta Dilma nas eleições de 2010. Nesse contexto, o investimento do setor público, que em 2003 representava 2,6% do PIB, hoje já representa 4,4%. Ou seja, quase o dobro em 10 anos. A maioria dos recursos originária de estatais, federais, da União e de transferências aos estados e municípios. Dessa forma, senhora presidenta, reitero a minha profunda estranheza em relação àqueles que insistem em criticar o Brasil, atentar contra a sua economia, buscar disseminar uma crise de confiança contra a nossa solidez. Talvez movidos por interesses político-eleitorais menores,
Esses setores, na sua falta de visão, jogam para acertar o PT, mas atingem o próprio Brasil. E isso tem ficado cada vez mais claro para a população. Esse discurso frouxo que tudo critica e nada propõe. Então, só tenho aqui a registrar a minha satisfação pelo ritmo absolutamente acelerado das obras do PAC 2 rumo ao seu cumprimento total. Isso demonstra a força e a inteligência para lidar com adversidades econômicas que tem o governo da presidenta Dilma e a sua inarredável determinação de fazer melhor a vida de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhora presidenta. Parabéns, senador Humberto.